Boa noite. Bem-vindos à primeira edição do Direto ao Ponto de 2021. Um ano que começa mergulhado no mar de incertezas, mas também de esperança, que vem reforçada pela vacina. Com ela abrem-se boas perspectivas para o ano que agora começa. Para trás ficam 2020, carregado de más notícias. Por alguns instantes, o mundo simplesmente parou. Para esta edição é meu convidado o economista António Stott. Boa noite. Nós vamos falar dos desafios da economia angolana para 2021, mas não tenho como não tocar nas questões relativas ao que aconteceu em 2020, que se pode resumir numa só palavra: recessão. Tivemos a quinta recessão económica consecutiva. Será que vamos conseguir contornar os efeitos da pandemia e iniciar uma trajetória de crescimento? Boa noite, Cussi, boa noite, telespectadores, e aproveito a oportunidade para desejar um bom ano a toda a equipa da TV Zimbo. Obrigado. Na verdade, eu, em nome de toda a equipa, já agradeço. E devolvo-lhe as felicitações. Muito obrigado, Cussi. Na verdade, o ano 2020 deve ser visto como um ano de recessão. Primeiro, porque a recessão que começou em 2014, devido ao desempenho da indústria petrolífera, que era a redução do preço e a redução da produção petrolífera, mas também porque as medidas de segurança devido à pandemia Covid-19 permitiram aqui a redução do consumo e a incerteza influenciou muito o investimento. Logo, tivemos um ano com uma recessão bastante profunda e os dados indicam que pelo menos vamos tentar recuperar, vamos ter uma taxa de crescimento nula, pelo menos é a perspectiva que a maior parte das instituições prevêem. Como é que nós podemos, qual é a fotografia que nós temos de 2020? Na verdade, esse foi um dos grandes desafios que tivemos ao analisar o ano 2020, porque existem uma infinidade de indicadores. Mas como estamos a falar da economia, e isto tem que ter um impacto direto na vida das populações angolanas, dos angolanos, então para nós não há outro indicador senão a pobreza. E os dados indicam que em 2020, pelo menos 5 em cada 10 angolanos teve uma limitação, que era o nível da saúde, da educação, do rendimento e da habitação. Isso demonstra claramente o efeito quer da pandemia, quer da recessão que se prolonga desde 2014 na vida de todos os angolanos. E depois temos um outro conjunto de indicadores que eu chamo de primeira geração, que tem a ver com a população e aqui o nível da atividade econômica, estamos a dizer a produção de bens e serviços, ou seja, olhando para a população que cresceu cerca de 900 mil pessoas ou habitantes. Exatamente, em relação a 2019. E uma redução do nível da atividade econômica na ordem de 8%, pelo menos até o terceiro trimestre de 2020. Isso demonstra que, se estivermos a falar de um agregado, aumentou o número de elementos da família e reduziu a quantidade de pão. Isso quer dizer que... Isso dá confusão lá em casa. Sim, dá bastante confusão. Se cada um comia 1 ou 2 pães, agora vão comer metade. E do ponto de vista macro, é exatamente isso que acontece. Ou seja, aumentou o número de angolanos e reduziu o número de bens e serviços que são vendidos e distribuídos para os angolanos. Ou seja, aqui houve uma redução do consumo devido à combinação desses dois fatores. E o aumento do custo. Sim, também houve um aumento do custo quando olhamos aqui pelo nível de preços. Mas o nível de preços está muito ligado à taxa de câmbio. Houve um aumento da taxa de câmbio de 459 para 649. Isto influenciou o aumento do nível geral de preços. Ou seja, estamos a dizer que o que nós conseguíamos comprar em janeiro de 2020 com um kwanza, hoje temos que ter pelo menos um kwanza e 22 cêntimos para poder comprar o mesmo produto. Atenção que nós aqui estamos a falar do nível de preço até novembro. Até novembro, porque os dados... 2020, porque ainda não temos os resultados de dezembro. Que pelos indicadores que temos, as previsões apontavam para uma inflação a rondar os 25%. Nós deveremos estar muito próximo desse número e teremos certamente o mês de dezembro como o de maior inflação ao longo do ano. Sim, porque no mês de dezembro há aquele aumento sazonal, o aumento espontâneo
da procura de bens alimentares, por causa, nós queremos dar um Natal condigno das nossas famílias e um Ano Novo também condigno. Daí o aumento do nível geral de preços em dezembro é superior geralmente à média do ano. Daí que, segundo os dados, e se continuamos assim, estaremos muito próximo de 25% no aumento do nível geral de preços para o ano de 2020. Vamos ter a possibilidade de confirmar já isso no dia 12 de janeiro, quando sair o relatório do Instituto Nacional de Estatística. Vamos avançar agora para o segundo slide. Porque a nossa abordagem hoje, e como o curso disse muito bem, não há dúvidas que a questão econômica em Angola foi muito afetada pelo Covid. Então, falar da causa do Covid e das variáveis não traz grande valor acrescentado. Nós queríamos saber o quanto nos distanciamos dos nossos objetivos. E olhamos para a programação, primeiro o programa de governo 2018-2022, olhamos o Plano Nacional de Desenvolvimento de 2018 e 2022 e vimos a execução de 2020. Reparamos que aqui um desempenho positivo no nível de meses de importação, coberta pelas reservas internacionais líquidas. Era previsto 8 meses de importação, mas chegamos aqui a 9, um erro, é 9 aqui. 9 meses de importação hoje. Mas esse desempenho deveu-se, sobretudo, não ao aumento das reservas internacionais líquidas em si, mas sim à redução da importação. Ou seja, houve uma redução da importação mais do que proporcional à redução das exportações e o nível de reservas internacionais líquidas manteve-se quase estável. Quando olhamos para os demais indicadores, estamos a falar da inflação, do crescimento do PIB e do PIB não petrolífero, vimos que o desempenho aqui já é o contrário, é um desempenho negativo. Previa-se no plano de governo que a inflação não devia ser mais do que 2 dígitos, estamos aqui a dizer não podia ser superior a 10%, e verificamos que passou a 22,27%, 57% em novembro de 2020. Também foi superior aqui ao Plano Nacional de Desenvolvimento. Quando olhamos para o PIB, o crescimento do PIB previa-se no plano de governo um crescimento na ordem de 3,10%, no Plano Nacional de Desenvolvimento um crescimento de 2%, e a perspectiva do governo no relatório de fundamentação do Orçamento Geral do Estado revisto para o ano de 2020 foi um decrescimento na ordem de 3,6%. E há um outro elemento fundamental, que aqui falamos do crescimento do produto interno bruto não petrolífero. Este demonstra aqui a questão da diversificação. E previa-se um crescimento, quer para o programa do governo, quer para o Plano Nacional de Desenvolvimento, na ordem de 5%. O que vimos é que o PIB não petrolífero reduziu na ordem de 1,20%, ou seja, não estamos a conseguir materializar o objetivo da diversificação da atividade econômica. Por quê? Há vários fatores. Um dos principais fatores, vamos ver lá mais à frente, tem a ver com crédito, mas também tem a ver com a conjuntura em si que se viveu no ano de 2020. Olha, nós trazemos aqui a questão do consumo. Como dissemos, o Covid influenciou aqui a redução do consumo e, segundo os dados, pelo menos 22% o consumo reduziu. Reduziu por quê? Porque houve uma redução do consumo em si, em 21, e houve um aumento da população. Isso prefaz aqui uma redução do consumo, pelo menos na ordem de 22%. Como é que se mede essa redução do consumo? Nós conseguimos medir isto através, olhando para o produto interno bruto, a produção de bens e serviços, e vamos tirar aqui a questão do setor petrolífero, porque nós exportamos petróleo e o petróleo é matéria-prima, não é consumível. E adicionamos essa equação à importação. Ou seja, tudo que é produzido localmente, exceto o petróleo e diamante, que são exportados, é consumido localmente. Se adicionarmos a importação, então temos o consumo nacional. Daí que não usamos o dado do Instituto Nacional de Estatística, porque os dados nos parecem que está muito ligado ao discurso político, então fomos buscar os dados do Banco Nacional de Angola, que são mais consistentes. Está a colocar dúvida nos dados do INE? É que há aí algumas questões que devem ser validadas, não é? Sobretudo aqui o crescimento do PIB. Se olharmos para o crescimento do PIB do INE, vamos ver que houve um crescimento do setor agrícola, do setor agrário, que converge com o discurso da diversificação, mas vimos aí que não. Houve um crescimento do setor dos serviços, porque o setor de serviços tem um peso significativo a nível do produto interno bruto, e depois houve outros setores que variavam. E aqueles dados nos dão um conforto, que é para comunicar e informar aos cidadãos. Então preferimos usar aqui os dados do Banco Nacional de Angola, sobretudo a importação. E vimos que houve uma redução
no nível de importação. Se repararmos, vamos ver aqui no primeiro trimestre do ano de 2019, temos 393 milhões de dólares de importação por trimestre e reduziu para 167 milhões. Ou seja, houve uma redução do consumo de bens alimentares. Se houve uma redução do consumo de bens alimentares, apesar de haver um crescimento, conforme diz o INE, da produção agrícola, não compensa esta redução que temos aqui no consumo de bens alimentares. Logo, há uma redução na qualidade de vida porque reduziu o consumo. Se nós não conseguimos importar e não conseguimos produzir para repor, reduziu o consumo. Mas fomos buscar também a importação de combustível, porque nos espelha aqui o desenvolvimento ou o desempenho da indústria em si. Sabemos que as nossas indústrias, para funcionar de forma ininterrupta, funcionam com grupos geradores. Também olhamos aqui para o setor de transporte que funciona com combustível e vimos que houve uma redução tremenda também na importação de combustível. No primeiro trimestre de 2019 estávamos em cerca de 588 milhões de dólares na importação de combustível e reduzimos para 542 milhões na importação de combustível. Estamos aqui a dizer que houve, de facto, os dados indicam que houve uma redução a nível do consumo das famílias e das empresas. Até que ponto é que a inflação terá contribuído para a redução no volume de importações? Na verdade, o que contribuiu muito para a redução do volume da importação não é a inflação em si, é a taxa de câmbio. Ou seja, com a mesma quantidade de kwanzas, compramos cada vez menos dólares. Exato. Se antes, no princípio, nós para comprar uma nota de $1 usávamos 495 kwanzas, hoje usamos 692 kwanzas. Logo, aqui a questão da taxa de câmbio tem um impacto positivo, nesse caso negativo, no nível de importação. Ok. Vamos mudar de slide, até porque temos mesmo que começar a correr com o tempo. A sugestão que nos traz aqui é a questão do crédito e do investimento direto estrangeiro que tem estado a reduzir. É preocupante a questão do crédito e do investimento direto estrangeiro. Se olharmos para o crédito, quando expresso em dólar, houve uma redução de 2019 para 2020 na ordem de 31%. Estamos a dizer de 10 mil milhões de dólares, na linguagem anglo-saxónica estamos a falar de 10 bilhões, para 7 mil milhões. Mas também quando olhamos em Kwanza, também houve uma redução aqui em torno de 7%. Ou seja, houve uma redução no nível de crédito quando olhamos para o balanço das instituições, dos bancos comerciais. Mas a questão que nos coloca e é bastante preocupante, e chamamos aqui a atenção, tem a ver com a evolução da posição internacional de Angola, em que nós estamos a trocar o investimento direto estrangeiro por dívida pública. Ou seja, a dívida pública, para além de honorar o Estado com pagamento de juros e o pagamento do capital, já o investimento direto estrangeiro não tem essa qualidade. O investimento direto estrangeiro traz-nos, primeiro, o know-how. É fundamental dizer que quando alguém investe diretamente na economia angolana, cria a sua empresa, cria postos de trabalho e traz o know-how. Já a dívida pública não consegue trazer diretamente o know-how, pode até gerar algum emprego, mas também é ônus para o Estado. E se repararmos, desde 2016 começamos a emitir os Eurobonds, saímos de 1 milhão e 500 mil milhões de dólares, estamos a falar 1,5 mil milhões de dólares, para em 2019, não houve emissão em 2020, mas em 2019 chegamos a 8 mil milhões. Em 2020 não houve porque o acordo com o FMI não permite o Estado e as empresas públicas nacionais aumentarem o nível da dívida. E quando olhamos para o investimento direto estrangeiro, que representa aqui o setor petrolífero 99%, saímos de 29 mil milhões de dólares em 2016 para 17 mil milhões de dólares. Aqui estamos a ver que as empresas petrolíferas estão a recuperar mais os investimentos feitos do que aumentar o nível de investimento em Angola, também devido à própria conjuntura do setor. Há uma questão que, e pela explicação que tu nos deste, fica clara, que é, eu consigo identificar para onde é que vai, de onde é que vem e para onde é que vai o dinheiro, portanto, do investimento direto estrangeiro, mas eu não consigo fazer o mesmo com
com os eurobonds? O eurobonds, porque apesar de houver aqui alguma alocação, alguma consignação do eurobonds, o Estado recebe o dinheiro depois de fim da alocação, devido também à questão da gestão da tesouraria. E não há informação concreta de quais foram os projetos, como é que foi alocado os recursos financeiros provenientes da emissão de eurobonds. Aquilo, em um momento, serviu para financiar as dificuldades de tesouraria, serviu para financiar escola, cemitério, ou o programa de investimento público, ou seja, não há uma informação clara e objetiva de qual foi o destino dado aos eurobonds, ao contrário do investimento direto estrangeiro. Podemos seguir, mesmo já para terminarmos essa primeira parte. A primeira parte é que nós queríamos chamar uma atenção que tem a ver com o facto do Estado estar a competir com os particulares na aquisição de crédito. Vimos que, olhando para os balanços dos bancos, o Estado absorveu pelo menos 22% do balanço dos créditos, quer a títulos, em termos de títulos e empréstimos, sobretudo em termos de títulos. E reparamos que os títulos aumentaram 25% de 2019 a 2020, os empréstimos aumentaram, aqui os empréstimos, excluindo o Estado, aumentaram 5%, vimos aqui que os outros ativos aumentaram 23% e a questão aqui dos depósitos aumentou 18%. O restante não analisamos porque é residual do ponto de vista, não tem materialidade para a nossa análise. Em 2020, verificamos que o total de crédito ou de ativos dos bancos estava em torno de 10 mil milhões de dólares, 10 bilhões na linguagem anglo-saxônica, dos quais 32% estava alocado ao Estado. Ou seja, nós aqui estamos a ver que o Estado está a competir com os particulares na captação de recursos financeiros e isso colide até certo ponto com o princípio da diversificação econômica e até da retirada do Estado no nível da atividade econômica no âmbito do programa de privatização e outras políticas gizadas pelo Executivo. Isso levanta a velha questão do facto dos bancos não estarem a financiar a economia, quando ao mesmo tempo o próprio Estado pega e obriga que os bancos cumpram com esse papel, exatamente, de financiar a economia. Até que ponto é que isto não é contraditório? Não, é contraditório e gera uma incerteza no mercado. Por quê? Porque o Banco Nacional de Angola, em alguns momentos, pisca para a direita, em outros momentos, pisca para a esquerda. Obriga, de forma por decreto, os bancos a conceder crédito. Administrativa, a conceder crédito, mas, por outro lado... Avança, inclusive, com penalizações. Penalizações, multas, mas, por outro lado... E os bancos preferem pagar essas penalizações? Preferem por quê? Porque é preferível e os títulos da dívida pública são rentáveis, ou seja, para além de ser rentável, tem menos risco, porque se olharmos para a taxa de crédito mal parado é elevada e não é o Estado, mal parado são os privados. Então o banco prefere emprestar ao Estado, pagar a multa, ainda tem algum rendimento adicional, daí que induz até certo ponto aqui a concessão de crédito para a própria atividade econômica. Exatamente. É a minha conversa com o economista António Stott. Nesta primeira parte da primeira edição do Direto ao Ponto, vamos fazer um pequeno intervalo, regressarmos dentro de mais alguns instantes. Até já.
renovado os votos de uma boa noite. Bem-vindos uma vez mais à primeira edição do Direto ao Ponto, neste ano de 2021. Hoje o meu convidado é António Stotel, é economista. Estamos a fazer a radiografia daquilo que foi o impacto da Covid-19 na economia angolana e perspectivarmos também os desafios para 2021. Nós vamos entrar agora nesta segunda parte, há um slide que nos sugeres, em que falas do papel da indústria petrolífera na economia, que segundo o que tu dizes, ela tem cumprido com a sua função. Este dado é fundamentado com o facto de nós termos até novembro de 2020 cumprido com cerca de 97% daquilo que era a perspectiva da arrecadação da receita? De facto, Cussi, primeiro devia dizer que quer a nível de reservas, quer a nível de produção, ainda vamos ter pelo menos, de forma muito aritmética, 21 anos, não é? Temos a reserva de 7. 2 décadas garantidas. Se não havendo exploração petrolífera, temos petróleo garantido para nos aguentar 20 anos. Segundo esses dados. Depois há outros aspectos próprios da indústria que podem reduzir aqui a reserva, a produção nem tanto, até porque está numa fase de redução. E aqui o que nós trazemos, e o Curso tem razão, é para chamar a atenção que, apesar do ambiente que nós vivemos, um ambiente bastante negativo, a indústria petrolífera, do ponto de vista de receitas, ainda tem cumprido com o seu papel e mais do que isso. Ou seja, se nós repararmos, até novembro, a indústria petrolífera cumpriu com a perspectiva de 97% do rendimento que era expectável por vários tipos de imposto. E só para vermos o imposto sobre a transação de petróleo já foi cumprido na íntegra. E eu tive que ver 2 ou 3 vezes esse valor, porque é exatamente igual o valor, a execução é exatamente igual ao valor da previsão. Eu pensei que estava a repetir o valor em si, mas na verdade a execução foi exatamente igual em 100%. Quando nós tivermos os resultados de são alocados a uma conta de reserva do Estado, a conta de reserva do Estado. E essa conta é movimentada pela ordem expressa do titular do Poder Executivo. Daí que nós vimos, nas visitas do titular do Poder Executivo, obras que estavam muito tempo paradas e não tinha cabimentação para a sua execução. O titular do Poder Executivo consegue ordenar o Ministério das Finanças: olha, vamos executar essa obra. De onde é que sai o dinheiro? Sai exatamente da diferença entre a previsão do orçamento e a execução. Ou seja, é uma espécie de uma almofada que dá aqui alguma mobilidade do titular do Poder Executivo para priorizar determinados investimentos, sem necessariamente voltar a recorrer à autorização da Assembleia Nacional, uma vez que as receitas e as despesas são fixadas no Orçamento Geral do Estado. Ou seja, já a finalizar, traz-nos os desafios para 2021. E veja que faz aqui uma simulação, quero eu admitir que seja isso, de um semáforo. É exatamente isso, Cussi. Existem vários desafios e naturalmente temos que escolher alguns. O primeiro desafio, e este desafio também é aqui colaborado com o Fundo Monetário Internacional, tem a ver com a pobreza. Quando falamos de pobreza, estamos a falar da perca do poder de compra, do desemprego. A pobreza poderá gerar aqui a insatisfação social, daí está em vermelho, quer a pobreza, quer a insatisfação social, mas se essa insatisfação social não for muito bem gerida, pode desembocar numa instabilidade política. Verde, porquê? Porque estabilidade política é... Mas tu colocas aqui estabilidade política a verde, significa que não há perigo? Não há perigo, quer pela nossa consciência em si, pela experiência que tivemos no passado, mas é uma possibilidade. Depois trazemos em amarelo o aumento do preço dos combustíveis. Devia ser vermelho. E também não vês perigo nisso? Não vejo perigo. Por quê? Porque quer o decreto presidencial que altera aqui o modelo de precificação dos combustíveis, diz que uma vez em que o preço praticado nas bombas for superior ao preço incorrido ou preço de mercado, aquilo o Estado assume automaticamente uma subvenção. Estando num ano pré-eleitoral, é pouco provável que, pelo menos, se não for no primeiro semestre, pelo menos depois do primeiro semestre, se não aumentarem os preços do combustível, já não vai se aumentar. Mas era para dizer aos telespectadores que, com o decreto conjunto entre o Ministério das Finanças e o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo, a qualquer momento, no princípio de qualquer mês, já não vai ser janeiro, mas fevereiro, março, os meses seguintes, pode-se aumentar o preço.
porque estão as condições técnicas criadas para aumentar-se o preço. De acordo com as tuas previsões, isso deverá acontecer até o primeiro trimestre? Pelo menos até o primeiro trimestre, por causa do risco político em si que essa medida tem no ano eleitoral. Esta medida vai provocar inflação... Pré-eleitoral. Pré-eleitoral. Essa medida vai aumentar a inflação e a inflação vai reduzir o poder de compra e pode desembocar mais em pobreza e insatisfação social. Elas estão interligadas. O ano pré-eleitoral, para mim, é o ano perigoso, porque vai aumentar os gastos públicos, mas os gastos públicos têm amarelo por quê? Se nós aumentarmos os gastos públicos com base num conjunto de projetos de investimento previamente determinados, prioritários, que era para fazer depois e agora vamos antecipar, não há problema. O problema dos gastos públicos é realizar gastos públicos sem qualquer orientação e ligado à estratégia 2021 ao Plano Nacional de Desenvolvimento. E isso vai aumentar a dívida pública. E temos experiência que em 2017 houve aqui o relaxamento do limite de endividamento de 60% do produto interno bruto. Exatamente. E passou a ser uma referência. Vou-te pedir capacidade de síntese mesmo, porque temos que correr com o tempo. Concluindo, o ano pré-eleitoral pode desembocar em gastos públicos e isso pode comprometer a estratégia de austeridade que o Executivo tem estado a executar até agora. Vamos mudar para o último slide, que são as tuas sugestões. Consolidação fiscal e formalização da economia. São dois aspectos que tu sugeres, mas que, em termos práticos, o Executivo já tem estado a fazer. Tem estado a fazer, mas a minha abordagem é totalmente diferente. Para mim, a consolidação fiscal não pode cingir-se em um minuto. Em um minuto. Em fundir ministérios, eliminar e criar novos órgãos. Não. A consolidação fiscal tem que olhar para a privatização e aqui a privatização... Não, mas já está a ser feito. Não no modelo em que está a ser feito. Por exemplo, nós temos que olhar para a privatização de uma forma mais abrangente. Por exemplo, criar fundos de investimentos para comprar as ações da Unitel. Eu acho que o CURSE tem todo o interesse em fazer parte do fundo de investimento que tem ação da Unitel ou ações de outras empresas de telecomunicações, mas também as concessões. Ou seja, nós temos os investimentos das barragens do Aeroporto Internacional de Luanda, que podia-se passar para terceiros, havia aqui de entrar dinheiro para o Estado para ajudar o Orçamento Geral do Estado e libertava o Estado do ônus de operar esses grandes investimentos. Eu aqui te coloco, faço uma provocação, porque me parece também que nós estamos a privatizar por privatizar. Nós inicialmente tivemos um valor de referência para as empresas que estão previstas serem privatizadas, mas no ato da adjudicação, no ato da venda, elas são vendidas ao valor abaixo daquilo que estava previsto. Ou seja, não era melhor, se calhar, se rever o modelo de organização e valorizar estas empresas e com isso termos um melhor momento para se decidir a venda? É exatamente isso, Curso, mas eu sou da opinião que não devíamos ter um programa de privatização com prazos concretos. Temos mesmo que correr. Vou correr e aqui era só dizer, devíamos ter uma estratégia ou uma política de privatização. Isso devia ser um ato contínuo do governo. E como estamos a correr, eu trago outro aspecto aqui, que é a formalização, porque é determinante para 75% da população. Ou seja, 75% dos angolanos têm pelo menos uma fonte alternativa de rendimento, que é o mercado informal. E o mercado informal em si não é um problema, porque quer a atividade, quer a profissão é prevista pelo governo. Ou seja, o indivíduo, quando sai dos centros de formação de uma PS, é porque uma PS reconhece. Só que quando vai desenvolver a sua atividade, mesmo com o kit fornecido pelo MAPES, é tido como um agente informal, ou seja, a incapacidade do Executivo em conceder uma licença ou registrar os agentes informais. O problema está no agente informal. E, por outro lado, melhorar as condições dos mercados. Aqui é mesmo melhorar, fazer um investimento e depois vamos, no âmbito da concessão, voltar a atribuir a concessão a um privado, e isto vai permitir contribuir para as receitas que atualmente não vão para o cofre do Estado, vão para o cofre de terceiros e vão para o cofre do Estado, e vai contribuir aqui para a consolidação fiscal e a estabilização, pelo menos, da dívida pública. António Stott, muito obrigado. Nós provavelmente teríamos muito mais para falar sobre estes temas, mas o tempo não nos permite. E vou agradecer a tua presença nessa primeira edição do Direto ao Ponto. Assim também que nos acompanhou. Desejo-lhe continuação de um bom sábado. Nós voltamos na próxima semana, certamente, com mais um tema. Boa noite.